Um empreendedor, ele precisa ter clareza sobre as coisas que ele precisa alcançar. Por que é que você está a empreender? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Saber exatamente o que é empreender. As empresas, elas são o reflexo da evolução do dono. Nós precisamos de ter uma mentalidade que funciona como uma antena. Evitar aquilo que nós chamamos das 3 síndromes do empreendedor estagnado. Nós precisamos que as pessoas vejam que a gente tem aquela solução que elas procuram. 6 chaves que nós precisamos usar como empreendedores para alcançar sucesso de forma infalível. Olá, caríssimos, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso We Talk Business. E hoje vamos fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou partilhar convosco uma aula super interessante sobre tudo que eu tenho estado a aprender com os vários convidados com quem tenho interagido neste que é o nosso podcast We Talk Business. Nesta aula eu vou partilhar 6 chaves que nós precisamos usar como empreendedores para alcançar sucesso de forma infalível. E eu vou partilhar um a um, e o último geralmente costuma ser o mais interessante. Dessa vez não há de ser diferente. A última chave que eu vou partilhar vai ser super interessante. Então, sem mais demoras, vamos a isso. Pegue uma caneta e um papel para tomar notas, porque vai ser uma aula super interessante. Vamos abrir então a primeira chave para chegar ao sucesso como empreendedor. Antes de mais nada, nós precisamos ter alinhada a nossa vida pessoal. Um empreendedor, ele precisa ter clareza sobre as coisas que ele precisa alcançar. Por que é que você está a empreender? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Um empreendedor tem que ser capaz de saber o que é que para ele é satisfatório. O que é que quando ele alcançar é algo que de facto vale a pena dizer que vale a pena a luta que eu tenho estado a fazer. E muitas vezes se recomenda ter uma coisa como um vision board, onde a gente consegue visualizar qual é a casa onde eu quero morar, como ela é, quais são as pessoas com quem eu quero morar e como são estas pessoas, seja ela parceira, colaboradores, amigos, familiares, seja quem for, com quem eu quero passar minhas experiências de vida. O empreendedor tem que saber disso. E depois, onde eu quero morar? Qual é o tipo de vizinhança? Hei de estar num prédio? Hei de estar numa vivenda? Hei de estar no campo, numa casa de campo com animais, por exemplo? Eu tenho que ser capaz de dizer estas coisas. Eu tenho que ser capaz de dizer quanto dinheiro eu preciso para alimentar a vida que eu procuro. Tenho que saber quanto dinheiro eu preciso produzir para eu considerar que eu estou satisfeito, que eu estou feliz. Porque senão nós estamos numa busca incessante por satisfação que nunca chega. E podem vir outros elementos que você tem que buscar e que fazem sentido para a sua vida. Então, a primeira coisa é alinhar a sua vida pessoal. O segundo ponto super importante que a gente prega sempre é mentalidade. Nós precisamos de ter uma mentalidade que funciona como uma antena. A mente humana, ela tem que ser flexível, tem que ser como uma esponja. Ela é capaz de aprender, ela é capaz de desaprender, ela é capaz de reaprender, ela é capaz de readaptar-se. Esta é a mentalidade que um empreendedor tem que ter. Um empreendedor tem que ser capaz de aprender sempre. Não pare de aprender. Aprender significa buscar sempre novo conhecimento. Em conversas, em cursos, em livros, com os seus colaboradores, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus colegas, no jornal, na televisão, onde quer que seja. O empreendedor é aquele que busca conhecimento sempre. O outro ponto muito importante, o empreendedor ele tem que evoluir como
pessoa. Caríssimos, as empresas, elas são o reflexo da evolução do dono. Quanto mais evoluído é o dono de um empreendimento, mais é o sucesso que esse empreendimento tem. Então, esta coisa de empreender, à medida que eu vou crescendo, eu percebo que tem a ver com o seu crescimento pessoal. Você vai se tornando uma pessoa melhor à medida que o seu negócio cresce. E quando você parar de crescer ou de evoluir, seu negócio também vai parar de crescer e vai parar de evoluir. Então, o negócio é uma jornada de desenvolvimento pessoal. Depois, é preciso ajustar sempre. Tem-se dito, a ideia do negócio é um sinal, é o ponto de partida. O verdadeiro negócio pode vir a ser completamente diferente daquela ideia inicial. E você tem que ser capaz de ir se ajustando ao longo do tempo, à medida que outros sinais forem aparecendo para que a gente altere, melhore, troque aquela ideia inicial que a gente teve. As pessoas empreendedoras não se apaixonam pelas ideias que têm. Elas se apaixonam pela solução que a sua ideia é capaz de providenciar aos outros. Essa é a principal paixão. Qual é a solução que eu busco encontrar? Não é necessariamente qual é o produto, qual é a solução. E essa solução pode e leva, geralmente ou quase sempre, a um produto específico ou a um serviço específico. Então, se o ponto de partida é a solução e o produto é o veículo para levar essa solução, então eu tenho que ser capaz de ir ajustando esse veículo para que ele carregue da melhor forma a solução para aquele que nós queremos servir. A quarta coisa relacionada à mentalidade, super importante, é que o empreendedor tem que ter um driver próprio. O que é isso? O empreendedor não precisa de ser empurrado. Ele não precisa ser lembrado das coisas que ele tem que fazer. O empreendedor acorda e tem já um botão que se liga automaticamente, que lhe diz, vá para a luta. Automaticamente. Ninguém precisa empurrar, não precisa ser moralizado por ninguém, não precisa ter feeling. Ele vai trabalhar apesar de estar triste, ele vai trabalhar apesar de estar sem dinheiro, ele vai trabalhar apesar de estar com muitos problemas, ele vai trabalhar quando chove, ele vai trabalhar quando faz muito sol. O empreendedor tem um driver próprio e ele acorda e vai fazer acontecer, mesmo que as coisas não corram tão bem como ele esperava. O terceiro ponto, muito importante este terceiro ponto, é preciso evitar aquilo que nós chamamos das 3 síndromes do empreendedor estagnado. Eu mapeei estas 3 síndromes com base na minha própria vida. A primeira síndrome é a síndrome do interior da bolha, que uma pessoa assume que o jeito como ela nasceu, que o círculo onde ela se encontra e do jeito como ela faz as coisas é o jeito como as coisas devem ser feitas sempre. É uma pessoa que não aceita evolução, uma pessoa que não aceita mudanças, é uma pessoa que acredita muito na sua vida como um destino, como uma coisa que foi pré-feita para ele do jeito que é. Atenção aqui, os empreendedores, eles sabem que o lugar onde nós estamos hoje é um ponto de partida, é parte da jornada. Nós vamos para um destino maior e nós vamos furar várias bolhas, alcançar novos patamares para chegar onde a gente quer chegar. E não se chega a um destino acima daquilo que a gente sonhou sem ter que passar das cabeças dos outros. Nós precisamos, quase sempre, de passar das cabeças dos outros. Mais uma vez, livros, podcasts, cursos, mentorias, conversas e daí por diante. Nós precisamos furar a bolha nossa e entrar para as cabeças dos outros e entrar para novas bolhas para poder evoluir. A segunda síndrome é a síndrome do enriquecimento rápido, muito problemática nos jovens. Ganhar, gastar. Ganhar, gastar.
ganhar, gastar. Fiz isso durante grande parte da minha vida e tive vários problemas por causa disso. É preciso ter paciência e ter calma. É preciso dar tempo para que a gente se organize. E aqui nós podemos imitar a mãe natureza. As sementes, elas quando entram por debaixo da terra, quando são colocadas lá, ficam no escuro e ficam aí um tempo. Elas nem têm certeza que vão ser regadas. Elas só estão lá, até que ou chove ou alguém de boa vontade rega. E aí ela começa a crescer. O que ela faz? Ela tira primeiro as raízes, segura o chão, cria bases firmes, segura o chão e depois desponta. E vai saindo, vai perfurando a superfície da terra e lá vai crescendo. Mas antes, cria bases firmes, raízes firmes e desponta. Só depois, e somente depois, quando tem os ramos prontos, está bem estabelecida, é que ela começa a florir. E só depois é que aparecem os frutos. Então, evite parecer rico. Evite viver para fotografias do Instagram. As fotografias do Instagram são as fotos mais bonitas do grupo das fotos bonitas. Ou seja, a pessoa faz 10 fotografias, todas bonitas, e dessas seleciona a mais bonita. E você quer comparar a tua vida com essa fotografia bem selecionada. Não faça isso, isso vai te levar a vários problemas. Evite a síndrome do enriquecimento rápido, prefira ter uma vida simples enquanto constrói as raízes. Ponto número 3. Ego inflado. Ego inflado significa eu em tudo. Querer aparecer, querer ser visto, querer impressionar sempre. Isso é uma grande escravidão, porque você vive para os outros. Você vive em função da validação de terceiros. Quando isso acontece, não sou psicólogo, mas pode ser sinal de carência. Você só faz isso porque você não se acha o suficiente e precisa que alguém de fora o valide. Olha para mim, sou bonito? Sou, não sou? É carente. Olha para mim, fiz bem, não fiz? Você é carente. Você não precisa de validação externa. Você precisa de fazer as coisas acontecer. E um segredo que me contaram, os grandes líderes, os grandes campeões, guardam essa vontade de validação para injetar como energia para o seu trabalho, para permitir que os elogios venham dos seus resultados e não da sua caminhada necessariamente. Então, guarde a energia que alimenta o seu ego e utilize ela para alimentar o seu trabalho, para que o resultado é que ele venha alimentar o seu ego. Assim se fazem os campeões. A quarta chave é saber exatamente o que é empreender. Empreender é uma coisa simples, não é? Digamos. O empreendedor, ele sabe que tem que levar uma pessoa de um ponto A para um ponto B. E este ponto A é um ponto indesejável. O ponto B é o ponto em que a pessoa gostaria de estar. Como podem ver, aqui ele está triste, mas aqui ele está totalmente feliz da vida. Então, se empreender é isso, nós temos que saber que nós temos que encontrar a solução para essa caminhada. O empreendedor identifica a pessoa certa e ele encontra uma solução certa para tirar essa pessoa de um ponto A para um ponto B. Simples como isso. Por isso é que não há espaço para muita confusão. Qual é a solução que eu tenho para quem está à busca desta solução? E com quem eu colaboro para que a gente chegue lá mais rápido ou que a gente faça isso de forma correta, porque nós não sabemos fazer tudo sozinhos e precisamos de colaboradores. Então, isso é que é empreender e é preciso ter isso em mente. Não precisamos de múltiplas ideias, nós precisamos de estar focados em uma única ideia e fazer ela funcionar. E só depois disso aventurar-se em novas ideias. Lembrando que empreender
é testar hipóteses. Será que essa minha solução tira esta pessoa do ponto A ao ponto B? Será que esta minha solução é de facto aquilo que a pessoa precisa para sair do ponto A ao ponto B? Outra pergunta é, será que essa solução de facto é o que ela quer? Ela pode precisar e não querer. Ela quer usar para sair do ponto A para ir ao ponto B? E nós precisamos fazer esse teste. Fazendo esse teste, nós validamos a nossa ideia ou nós reprovamos a nossa ideia. Reprovando ela, nós precisamos de pivotar. Pivotar é, no fundo, pular para uma nova ideia. Então, tenha coragem, quando as coisas não estão a funcionar, de pular para novas ideias, ir para novas aventuras. Sem com isso ser uma pessoa que pula de um lado para o outro quando algum problema aconteça. É preciso persistir para que a gente consiga gerar resultados. Então vem a quinta e a penúltima chave. O segredo para fazer um negócio crescer é vender. Os negócios crescem quando acontecem vendas. Negócio sem venda não funciona. E para haver vendas, nós precisamos fazer uma coisa que se chama chamar a atenção. Precisamos chamar a atenção, feliz ou infelizmente. Nós precisamos que as pessoas vejam que a gente tem aquela solução que elas procuram. E estas pessoas nós podemos encontrá-las no offline, ou seja, não estão na internet, nas redes sociais, ou podemos encontrá-las online. Portanto, estas pessoas não basta encontrá-las, nós temos que capturá-las. Portanto, as pessoas que têm interesse pelo nosso serviço, nós chamamos elas leads, quando capturamos dados. Um negócio tem que ser capaz de capturar dados daqueles que estão interessados pelo seu negócio. E estes dados têm que ir para um sistema de vendas. Um sistema de vendas, uma ferramenta capaz de capturar dados dos clientes. Por exemplo, o seu nome e o seu número de celular. Portanto, este é um lead capturado. E podemos ter outro, o seu nome e o seu número de celular. Este também é um lead captado. E como podem ver, quando nós temos um sistema para gerar vendas ou para gerir vendas, o que é que nós fazemos? Nós colocamos cada contacto no seu estágio apropriado para que a gente não os perca. E eventualmente, tanto de lead, nós contactamos, nós podemos começar a negociação, depois eventualmente temos a conversão. E alguns, obviamente, nós vamos perdê-los, certo? E estes perdidos, há uma coisa que se faz com eles que eu depois vou mostrar já. Pronto, para ter conversões aqui, é preciso passar por este processo todo. Lembrando que nas vendas existe um gráfico muito interessante, que é, e eu vou fazer aqui, 3% das vendas acontecem agora, 7% das vendas acontecem com alguma conversa, 30% das vendas acontecem depois de mais algum tempo, 30% das vendas acontecem muito mais tarde, porque aqui as pessoas não estão interessadas agora, e os outros 30%, estes, não levariam o nosso produto nem que fosse de borla. O que acontece em muitos negócios? Quando nós não temos este sistema que capta todos esses contactos, fazemos negócios nesta área de 3%. Grande parte dos negócios está aqui, nos 3%. Não guarda contato, por isso não pode conversar mais um pouco. Não pode conversar por um período mais prolongado. Não pode transformar um não interessado em interessado. E então, perde 67% das vendas sempre. Então, um negócio que queira crescer tem que ter um sistema que chama atenção, que captura
leads para contactos dentro de um sistema onde ele faz a gestão do fluxo destes clientes na jornada de compra e permite assim o seu negócio crescer com o tempo. O último ponto super importante é só uma dica. Caríssimos, o empreendedor tem que saber que sucesso é um hábito e o fracasso é também um hábito. Portanto, hábito e fracasso também ele é um hábito. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se você tem o hábito de beber constantemente e se embebedar, o que vai acontecer? Você vai ter ressaca constantemente. Você vai ter mau desempenho no trabalho. Você vai perder dinheiro com bebida. E vai ter provavelmente alguma dor de cabeça em casa com a esposa. Problemas. Estes problemas são um hábito mau e são os teus resultados provenientes de um único elemento, que é beber. Certo? Então, beber é o teu hábito, o teu resultado é tudo isso. Então, o fracasso é um hábito. Do mesmo jeito, o sucesso é um hábito. Eu treino todos os dias. Então, tenho um corpo musculoso, estou sempre bem disposto, performo muito, estou bem de saúde, não gasto dinheiro com medicamentos. Vejam que só o fato de eu treinar dá-me um resultado, um conjunto de resultados muito bons. Então, um empreendedor tem que saber que ele precisa acumular uma lista de hábitos bons para ter resultados equivalentes. Se você quer fracassar, então você vai acumular hábitos maus e vai se consolando a dizer que não é nada disso e vai tendo resultados também maus aumentando. E a escolha é totalmente sua. Este foi o nosso episódio do We Talk Business desta semana, onde eu partilhei conhecimentos muito importantes sobre 6 chaves para você se tornar um empreendedor de sucesso. Tudo isso nós partilhamos num programa que nós chamamos Challenge de Vendas, que acontece durante 14 dias. E o próximo challenge vai acontecer já nos próximos dias. O que eu fiz? Deixei um link na descrição onde você pode fazer gratuitamente um diagnóstico do estágio atual da sua empresa. Gratuitamente. É só clicar no link, faz o diagnóstico, veja o estágio atual e veja que passos você pode dar para ir organizando o seu negócio para que ele possa crescer com o tempo. Gostou desse episódio? Coloca um like e saiba que nós nos vemos no próximo episódio daqui a uma semana e como sempre, até já.